Muitos britânicos aguardam do lado de fora do Palácio de St. James, no centro de Londres, esse anúncio público da proclamação do novo rei. Mas nós vamos girar, inclusive, a equipe de reportagem da Jovem Pan News. A gente vai então direto, falar com Luca Bassani. O rei Charles III será formalmente proclamado monarca neste sábado. Luca Bassani já está com a gente ao vivo e traz mais informações. Luca, bom dia. Bom dia, Elisângela, Daniel, todos que acompanham a Jovem Pan neste sábado histórico. Nós vimos que, apesar do cargo de rei ou de monarca do Reino Unido nunca ficar vago, com a morte de um, o outro assume automaticamente o posto. Hoje, todo o processo um pouco mais formal foi realizado no Palácio de St. James, que não é muito distante do Palácio de Buckingham, aqui em Londres. Nele, Charles III, agora o atual rei, foi oficialmente proclamado como monarca do Reino Unido e fez também um discurso que seguiu o mesmo tom daquele que foi feito ontem à nação britânica. Nós vemos que ele relembra o legado de sua mãe, diz que ela colocou exatamente toda a sua vida e toda a sua dedicação servindo o país, não só dentro do Reino Unido, mas também em todas as nações do Commonwealth, aquelas que, de certa forma, têm alguma ligação histórica com o Reino Unido, ou algumas delas, inclusive, ainda utilizam o monarca britânico como chefe de Estado, além, é claro, de dizer que se compromete com a monarquia constitucional, a monarquia parlamentar que temos aqui no Reino Unido, para servir também o povo da mesma maneira como fez sua mãe, lembrando que ela colocou, segundo uma linguagem mais popular, a barra lá em cima, ou seja, é muito difícil seguir todas as expectativas, porque ela foi inigualável, como disse não só ele, mas também tantos outros chefes de Estado que prestaram homenagem nos últimos dias. Nós vemos agora que, muito provavelmente, o rei Charles III fará viagens entre hoje e amanhã pelas demais capitais dos países constituintes do Reino Unido. Não permanecerá apenas em Londres, mas seguirá também a Edimburgo, capital da Escócia, para missas, outras cerimônias que acontecerão no país, que é muito importante também para a identidade nacional, assim como Cardiff, capital do país de Gales, o título que ele entregou ontem, inclusive, a seu filho, príncipe de Gales, e para a sua nora, a princesa Kate Middleton, que agora também é princesa de Gales, além, é claro, a capital da Irlanda do Norte, Belfast, onde ele também seguirá várias cerimônias até que o corpo da rainha chegue aqui no começo da semana que vem, pelo menos é o que diz a BBC, a grande televisão britânica, falando que o corpo da rainha precisará passar por algumas procissões na Escócia pelo fato dela ter morrido lá. Isso é um adendo ao plano Ponte de Londres. Muito se falou sobre a Operação Ponte de Londres, Operation Tower, London Bridge, melhor dizendo, que são uma série de protocolos que se seguem nos dias seguintes após a morte da monarca, mas agora ao adendo da Operation Unicorn, a Operação Unicórnio, em referência a esse animal místico que é símbolo da Escócia, onde acontece uma série de também cerimônias escocesas para homenagear a rainha Elizabeth, que utilizava o Palácio de Balmoral como a sua verdadeira casa. Ela amava muito a natureza da Escócia, caçar na Escócia, fazer trilhas. Então haverá também esse momento de homenagem nesses 2 dias lá, antes do corpo ser trazido para cá de avião, muito provavelmente ainda na segunda-feira. De qualquer maneira, são 10 dias intensos de vários rituais, vários protocolos a serem seguidos, e há 70 anos não víamos um evento de tamanha magnitude. Muitos esperam também que para o próprio funeral da rainha na semana que vem, não só líderes e chefes de Estado muito importantes, como o próprio presidente Joe Biden dos Estados Unidos já confirmou presença, provavelmente Emmanuel Macron, o chanceler Scholz também compareçam, mas também milhares e milhares de pessoas que já começam a se agrupar aqui em Londres. Ontem estive na frente dos portões do Palácio de Buckingham. Realmente comovente ver as famílias com os seus filhos ou também com os seus pais, com as gerações mais velhas, trazendo as flores, as cartas, todas as suas homenagens a essa que foi a mais longeva monarca do Reino Unido, da humanidade, 70 anos em frente a esse país, morrendo com 96 anos e sendo uma testemunha viva da história de todo o século XX, também essa transição para o século XXI, a transição do Império Britânico para o Reino Unido, enfim, uma série de homenagens à sua vida, que foi plena, segundo o que diz a imprensa local e também todos aqueles que a conheceram, como também todo o protocolo bastante respeitoso para a sua despedida, para a sua morte, para o seu sepultamento, que acontecerá, então, daqui 8 dias, porque a gente sempre fala que aquela operação
ponte de Londres. O dia que a rainha morre é o dia chamado D, e todos os demais são D+1, D+2, e ela é enterrada no D+10. Portanto, hoje, esse sábado, estamos no D+2, o conselho de adesão, né, que foi exatamente esse no qual o rei agora Charles participou, foi proclamado oficialmente rei por um conselho de notáveis, também a presença de todos os ex-primeiros ministros britânicos ainda vivos, né, John Major, temos Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, entre tantos outros outros importantes políticos e figuras do país que estiveram lá presentes para esse momento, e pela primeira vez o público também pôde acompanhar tanto nas proximidades do castelo como pela televisão. Foi tudo filmado também em tempo real, então isso mostra que ele está tentando se aproximar do público, algo que foi bastante criticado em sua vida como príncipe, tendo uma vida bastante polêmica e distante da população em geral, ao contrário de sua mãe, que sempre foi muito presente em eventos pequenos também, eventos mais simples por todo o país, e agora a gente vê que provavelmente será uma nova era, assim como ele já disse ontem, tentando meio que se distanciar daquele passado polêmico, de impopularidade, e traçar o seu próprio caminho como o novo monarca do Reino Unido. Perfeito. Agora, Luca, você destacou justamente as etapas, né, esse processo que envolve London Bridge, a transição no comando da família britânica. Isso vem sendo amplamente divulgado pelas autoridades e também pela imprensa britânica e europeia. Mas em relação à coroação do novo líder, do rei Charles III. Nós, inclusive, acompanhamos aqui na Jovem Pan News a proclamação, a leitura da proclamação e todo esse ritual, essa cerimônia que ocorre aí em Londres. Agora, esse processo, a coroação, pode levar alguns meses, inclusive, ela pode ocorrer em outros países. Qual a expectativa? O que se sabe sobre esse processo que pode levar meses, é isso mesmo? Pois é, Daniel, a monarquia britânica tem uma série de protocolos bastante detalhados e com muito simbolismo que devem ser seguidos à risca. O fato é que quando morre um monarca, não há a vacância do cargo, ele é automaticamente ocupado pelo próximo na linha de sucessão. Portanto, desde o primeiro minuto em que foi anunciado à nação que Rainha Elizabeth II morreu, o antigamente chamado Príncipe Charles se torna rei e, portanto, assume até exatamente a sua morte. Mas o protocolo de proclamação dele como rei, que acontece hoje, assim como a coroação, que é um evento diferente, onde há exatamente também a presença de vários dos chefes da igreja anglicana, ele que acaba sendo chefe da igreja anglicana, mas os bispos da igreja anglicana, que acontecem nas igrejas, aqui é algo bastante simbólico. Isso pode acontecer daqui vários meses, alguns acreditam até apenas daqui um ano, porque é uma cerimônia bastante complexa na sua organização, também no próprio esquema de segurança. Portanto, eles vão fazendo tudo à medida que for necessário, apesar de ser apenas uma formalidade, porque de fato ele já é o novo rei e já pode assumir, já assume todos os deveres, né, e também funções que a mãe dele o deixou. De qualquer maneira, a gente percebe que ele tem tentado de forma até que bastante intensa mostrar o seu luto. A gente viu ontem pelo seu discurso que realmente sente saudades de sua mãe, até usava o termo mamãe de uma maneira carinhosa para se referir a ela, mas de dizer ao público britânico que vai servir a nação, exatamente, que vai respeitar a democracia que nós temos aqui, parlamentarista, uma monarquia constitucional parlamentarista, e se tornando cada vez mais próximo, sendo uma figura que, de certa forma, vai se adaptar ao cargo de soberano, assim como a sua mãe foi uma figura muito carismática, popular e próxima a todas as pessoas. Ele quer seguir essa mesma linha, pelo menos é o que deixa a transparecer nessas primeiras horas como rei.